Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. O tema da mensagem é preço e valor. E Lucas capítulo 15, do versículo 8 até o versículo 10, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode sentar, irmãos. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós encontramos 3 parábolas que podemos identificar como uma grande seção de perdidos e achados. O Senhor Jesus fala da ovelha que se perdeu. O pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás dessa ovelha perdida. Temos a parábola da dracma perdida, que nós acabamos de ler. E a mais conhecida de todos, que é a parábola do filho pródigo. Todas as 3 parábolas, elas têm como foco o amor e cuidado de Deus com o homem perdido. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma bem resumida, essa é a explicação para essas parábolas. Jesus veio dos céus, tornou-se homem, tornou-se carne, chegou até nós para nos resgatar, homens, mulheres que estavam a caminho da perdição. Como nós estamos no mês da família, eu quero usar essa parábola da dracma perdida como uma parábola para a nossa vida de relacionamento familiar. Então eu vou falar, sobre preço e valor. E para começar falando de preço e valor, na nossa língua portuguesa, essas 2 palavras parecem ter o mesmo significado. E todas as 2 elas são usadas da mesma forma. Por exemplo, qual o preço desse produto? E tem pessoas que perguntam, qual o valor desse produto? Então, ouvindo dessa forma, fica difícil ver alguma diferença, não é mesmo? Mas existe sim uma diferença nessas 2 palavras. E eu quero trazer isso à reflexão aqui nessa noite. De uma forma bem resumida, o conceito que coloca a diferença entre preço e valor é que preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto o valor é o benefício que aquilo lhe proporciona, ok? Preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto o valor é o benefício que aquilo lhe proporciona. Então, da mesma forma, foi o Senhor Deus conosco. Quando o pecado original aconteceu ali no Jardim do Éden, o homem cometeu uma grande transgressão contra Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito assim: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas como diz a letra da canção, você tem o valor. Amém? Deus te ama. Deus te ama e por isso nosso Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que fôssemos resgatados, e o preço pago pelo nosso resgate foi preço de sangue. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem um valor muito alto para Deus. Ele te amou a ponto de entregar o seu filho, Jesus, para pagar com a vida pela sua salvação, derramando sangue ali na cruz do Calvário. Então, a partir do que eu falei, sabendo a diferença agora entre preço e valor, eu te pergunto, quais são os seus valores? O casal de noivos, ao começar uma vida matrimonial, ele vai construir pelo caminho, além de conquistas e sonhos, eles vão construir
muitos valores dentro de um lar. Então, quem aqui solteiro, morando dentro de casa, quando ficou maior de idade, pensou assim: agora ninguém manda em mim, vou fazer o que eu quiser, vou chegar na hora que eu quiser, vou dormir até a hora que eu puder, e nem meu pai e minha mãe vão falar coisa nenhuma. Amém? Quem quando esteve solteiro pensou dessa forma? Tem nenhum amém não? Só eu? Aí na primeira tentativa, seu pai ou sua mãe vai lá e corta as asinhas e fala assim, aí você debatendo com ele, você fala assim: mas eu sou maior de idade. Aí eles respondem, né? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo da minha comida, as coisas vão ser do meu jeito. Ouviu amém agora? Já passaram por isso, né? As coisas vão ser do meu jeito, né? Sabe o que esse pai e essa mãe, eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, na maneira deles, mas eles estão querendo dizer assim: meu filho, esses são os meus valores. Se você quiser ficar aqui dentro de casa, respeite os meus valores e ponto final. É isso. Esses são os meus valores. Então, assim como essa mulher da parábola perdeu a sua dracma, e para achá-la precisou tirar os móveis do lugar, precisou acender a luz, precisou varrer a casa para achar essa moeda, nós precisamos estar sempre atentos para não perdermos os valores da palavra de Deus dentro da nossa família. Então, agora, já que eu falei até um momento sobre valores, agora eu vou falar de alguns valores que estão contidos na palavra de Deus e passaram por séculos e mais séculos e por povos, línguas e nações e continua valendo até hoje. Valores que nós precisamos cultivar para não perder dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. Valores a ser cultivado pelos maridos. Qual o valor a ser cultivado pelo marido? Amor para com a esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amor é o fruto do Espírito que deve ser cultivado sempre dentro de um casamento. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Ainda falando sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7 está escrito: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos, o amor não se alegra com a justiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De vez em quando, eu ouço algumas pessoas insinuando que a Bíblia é antiga, a Bíblia é arcaica, que a Bíblia é até machista. Mas o que nós vemos aqui é uma ordem muito pesada para os homens. A ordem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, se for necessário, você deve morrer até no lugar dela. Para você morrer no lugar dela. Você morreria no lugar da sua esposa? Tem gente que falaria assim, não é o nosso caso aqui. Tem gente que falaria assim: pastor, tem dia que essa mulher faz tanta raiva que eu quero é matar ela. Você pode ter certeza de uma coisa, que ela também pensa assim. Com certeza ela pensa assim: tem dia que eu tenho vontade de matar ele. Então, faz isso não. Faz isso não. A ordem é amar
a esposa. A ordem é amar a esposa. Esse é o valor que deve ser cultivado pelos maridos. Vamos agora para as mulheres. Valores a ser cultivado pelas mulheres. Submissão ao marido. Colossenses capítulo 3, versículo. Palavra de Deus. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Tem mulher que ao ouvir esses versículos pensa assim: coitado que eu vou ser mandado pelo meu marido. E tem marido que ouve esse versículo e diz assim: agora sim, ele até marca, usa até um marca-texto, nunca marcou nada na Bíblia. Agora sim, eu vou mandar e ela vai ter que me obedecer. Então, vamos deixar claro algumas coisas. Apesar da gente viver numa sociedade que diz que é progressista e que procura ser progressista, nós temos que entender que o homem, ele tem que desempenhar o seu papel de homem dentro do lar. Isso com amor, tá bom, homens? Não esqueçam. Tem que desempenhar o seu papel de homem dentro do lar. Seus filhos, eles precisam de uma figura paterna dentro de casa. Isso é uma realidade e não tem discussão. Quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa, não quer dizer que é para ela ser capacho, não quer dizer que é para ela ser saco de pancadas, não quer dizer que é para ela ser escrava deste homem. Mas a palavra submissão quer dizer andar debaixo da mesma missão. Eu disse no início da mensagem aqui que cada família constrói os seus valores. E esses valores, esses sonhos, eles precisam ser construídos. Então, submissão é andar debaixo da mesma missão, ok? Espero que ser claro nisso aqui. Agora vamos lá. Valores a ser cultivado pelos filhos. Qual o valor que deve ser cultivado pelos filhos? Obediência aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O curioso desse texto é que o apóstolo Paulo ele destaca uma informação interessante. Dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no monte, o mandamento de honrar o pai e a mãe é um mandamento que vem com uma promessa. Você quer ter vida longa na face da terra? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter vida longa na face da terra? Obedeça teu pai e tua mãe. Quer que tudo corra bem na sua vida? Obedeça e honra teu pai e a tua mãe. Desde novinho, as crianças já costumam aprender que desobedecer o pai e a mãe muitas vezes não vai dar certo. Quando a mãe vê o menino lá num pedaço de coisa bem alto e começa a gritar, né? Não pula daí que você vai se machucar. Ela sabe, né? Ela calculou ali que se aquela criança pular por ser muito alto, ela vai se machucar na hora que chegar lá embaixo. E o filho que desobedece vai aprender da pior maneira, né? E
Talvez vocês já devem ter presenciado aquela cena triste, né? Quando o rapaz ou quando a moça está sendo preso pela polícia, a primeira coisa que eles gritam, eles não são independentes, mas a primeira coisa que eles gritam: chama meu pai, chama minha mãe. Chama meu pai, chama minha mãe. Primeira coisa, pinta, rabisca, apronta, mas quando a polícia chegou e deu sacode, colocou algema: chama meu pai, chama minha mãe. Aí o pai e a mãe, ou a mãe, chegam e começa toda aquela ladainha, né? Meu filho, eu disse para você não fazer isso, eu disse para você não andar com aquela companhia, mas ele vai por um caminho que não deveria ir, que é o caminho da desobediência. Pior ainda, tá, irmãos? Quem já viu essa cena sabe que ela é marcante e já tem visto isso também, é muito triste. Quando o filho está assassinado ali, caído no chão, e você vê a mãe dizendo assim para aquele defunto, né? Meu filho, quantas vezes eu disse para você sair do caminho das drogas? Quantas vezes eu disse para você não envolver com esse tipo de vida? Agora você está aí, né? O que vai ser de mim? Gente, é uma cena muito triste. É uma cena muito triste, muito chocante. Então, o meu conselho para os filhos nessa mensagem é: valorize seu pai, sua mãe, obedeça a eles. Obedeça a eles e que Deus abençoe com vida longa sobre a face da terra. Amém? Uma família que tem os seus valores alicerçados na palavra de Deus é uma família que entendeu o alto preço que Jesus pagou para resgatar e nos tornar filhos desse Pai Celestial que nos ama muito. Existem coisas que têm preço, mas não têm valor nenhum. As coisas de valor são bens que permanecem. Um amor verdadeiro, um desprendimento para servir a Deus, servir o próximo, uma disposição para levar a palavra e abençoar vidas, um sincero encontro com Deus, a vontade de aprender e viver cada vez mais parecido com Jesus. Então temos que estar disposto a não deixar que nenhuma dessas dracmas se perca dentro do nosso lar. Fazer como essa mulher da parábola, acender a luz, varrer a casa, em busca da moeda que se perdeu. Viver como uma família unida em nome de Jesus. Amém?